Louvado seja o nome de Jesus. Sou da igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao bom mestre pela oportunidade. Quero saudar todos os irmãos que estão em casa também com a paz de nosso Senhor Jesus. Uma excelente noite a todos. Pedimos desde já perdão aos irmãos por alguma dificuldade em enxergar um som de forma mais clara e nítida. Estamos tendo algumas dificuldades, mas eu creio que chegará o tempo onde essas dificuldades ficarão para trás, e nós vamos nos recordar dos tempos passados e vamos glorificar a Deus, porque poderemos dizer, vencemos em Cristo. Quem crê dessa forma pode dizer amém? Porque em Cristo Jesus, irmão, você passa a luta, passa a prova, passa a adversidade, mas a vitória ela vem de forma gradativa sobre a mim, sobre a tua vida, irmão. Isso é fato. Amém? Eu quero pedir aos irmãos, junto comigo, abra sua Bíblia. Nós queremos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos falando dos encontros de Jesus. O que estes encontros promoveram, o que as pessoas que tiveram um encontro com Jesus receberam sobre suas vidas, sobre si, o que foi que mudou? E o que precisou para que essas pessoas tivessem um encontro com Jesus? Talvez no momento em que estivermos ministrando, falando acerca dessa palavra, pode ser que você venha se identificar com o texto, pode ser que você venha se identificar com o contexto. E eu quero dizer para você algo da parte de Deus. Deus ele tem uma nova história reservada, preparada para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, o capítulo é o de número 19, capítulo de número 19, a partir do verso de número 1. Os irmãos que não trouxeram sua Bíblia, vai estar passando aqui também na tela. Os irmãos que estão em casa, acompanhem na tela do seu celular ou do seu aparelho televisor. Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, o capítulo é o 19, o verso de número 1 a seguir. Louvado seja Deus. Aqueles que encontraram, posso ouvir um amém da sua boca? Louvado seja Deus. Vamos para a leitura bíblica. O texto sagrado nos diz assim, a epígrafe do texto vai dizer, Zaqueu, o publicano. Verso de número 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, repita comigo, Jericó, não, está fraco, Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era ele de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, e recebeu-o com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode se assentar glorificando a Jesus. Louvado seja Deus. Essa é uma passagem, certamente, uma passagem escriturística, conhecido de todos, eu acredito. Quem que nunca ouviu falar acerca da história de Zaqueu, que subiu uma figueira brava para ver quem era Jesus? Muitos ele era odiado, por muitos ele tinha uma má fama. A cidade de Jericó, analisando os textos sagrados, existem duas Jericós, pelo menos nós olhamos dentro dos textos. Qual? A primeira Jericó que nós vemos, ela está registrada lá no livro de Josué. Meus irmãos se lembram que quando Josué rodeou a cidade por 13 vezes, quantas vezes? 13 vezes. Ele deu 7 voltas, no sétimo dia, na outra volta, ele deu mais 7 voltas.
E quando ele terminar de dar aquelas voltas, as muralhas da cidade ruíram ao chão. E os irmãos conhecem essa história. Essa é a primeira Jericó. Aquela Jericó que era uma cidade fortificada, uma cidade rodeada por muros, uma cidade que até então era intransponível. Mas não existe nada que seja intransponível diante da palavra de Deus. Deus já havia liberado uma palavra sobre a vida do homem de Deus chamado Josué, e as muralhas caíram ao chão. Irmão, entenda, Deus tem liberado palavra para mim e para a tua vida. Então todas as vezes que uma palavra sair daqui deste altar para a tua vida, comece a tomar posse dela, meu irmão. Não comece a achar que é uma palavra aleatória, ou como se não fosse para você, não. Às vezes Deus está falando com você mesmo, que Deus tem provisão para a tua casa, para a tua vida. Essa palavra, ela pode mudar circunstância dentro do teu lar. E mudou a situação de Jericó. As muralhas caíram ao chão, e depois disso a cidade foi amaldiçoada por Josué. Mas isso é uma outra história. E esta é a primeira Jericó, a Jericó histórica, que as muralhas ruíram ao chão. A segunda Jericó, que é a qual nós vamos falar acerca dela nessa noite, é a cidade que fora reconstruída pelo Herodes o Grande, que era também um homem cruel, um homem de dura serviço, que se opunha contra Deus. Mas ele reedificou essa cidade se tornou uma cidade opulenta, uma cidade rica, uma cidade que na sua época ela tinha um status de ser uma cidade privilegiada. Por quê? Porque ela era uma província da Judeia, situada dentro de um domínio que era dominado por Roma, pelo Império Romano, a saber. E era uma das moradas prediletas, ou cidades de inverno de reis, uma cidade considerada como a cidade dos sacerdotes, onde eles costumavam passar o seu tempo, melhor dizendo. E o seu significado, o nome dessa cidade significa lugar de fragrância, ou lugar perfumado. E dentro desta cidade, um contraste que me chama a atenção, que eu acho tremendo, a saber, essa cidade que era uma cidade do lazer, uma cidade do luxo. Preste bem atenção para você não ficar depois voando nessa história, porque é interessante entendermos essas coisas. A cidade do comércio, capítulo 19, verso de número 1, vamos no versículo a versículo para nós entendermos esse texto. Vai dizer que Jesus, o mestre, entrando em Jericó, cidade rica, luxuosa, ele ia passando. Todas as vezes que nós olhamos para um texto sagrado e a conotação do texto diz que Jesus ia passando por algum lugar, existe um propósito estabelecido por Deus para que venha a ser concretizada uma obra. Jesus tinha uma obra dentro daquela cidade. E o mais que me chama a atenção dentro desse contexto, irmãos, é que dentro de Jericó havia-se uma multidão que seguia Jesus. E essa história é antiga, já nós vemos em vários textos, que a multidão sempre acompanhava Jesus. Jesus, quando ele era criança ainda, ele deixou a carpintaria de onde ele foi criado junto com seu pai. Ele deixou essa profissão e passou agora a seguir o seu ministério. E quando eu começo a olhar para Jesus cumprindo o seu ministério, irmãos, o seu ministério precedido de sinais, prodígios e maravilhas, quando ele está adentrando a cidade de Jericó, um contraste muito belo se estabelece ali dentro. Qual? Dentro daquela multidão, apenas 2 pessoas foram salvas naquela instância. A primeira pessoa, ela estava assentada à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. A Bíblia diz que aquele mendigo que pedia esmola ouviu falar, porque a Bíblia diz que ele era cego. Ele não sabia quem era Jesus, mas ele ouviu acerca de quem era Jesus, do que Jesus estava fazendo pelas cidades adjacentes. E quando ele escuta aquela multidão, aquele murmurinho, aquele barulho de povo caminhando, ele pergunta: ei, o que está acontecendo? Alguém diz: ei, é Jesus de Nazaré que está passando. A Bíblia diz, irmão, que ele se levanta, ele começa a aclamar em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece? A multidão se levanta para tentar impedir o homem de ter um encontro com Jesus. Aprenda nessa noite, irmão, muitas das vezes vai acontecer, se não aconteceu na tua vida, acontece nos dias de hoje, ou vai acontecer, ou já até aconteceu com você, de você tentar se aproximar de Jesus e uma multidão se levantar para tentar impedir você. E essa multidão, ela pode ser caracterizada por muitas coisas, ou por muitas espécies de pessoas que se opõem àquilo que você está almejando de Deus sobre a sua vida. Mas enfim, quando aquele chefe começa a clamar, alguém olha para eles e diz assim: ei, cala-te,
Para de incomodar, rapaz. Para de estardalhaço. Estão tentando calar a voz daquele mendigo. Mas a Bíblia diz que ele se levanta, ele começa a clamar ainda mais alto. Por quê? Porque aquela era a última vez que Jesus ia passar pela cidade de Jericó. Aquele dia era o grande dia da cidade de Jericó. Por quê? Porque Jesus estava indo ao caminho do Gólgota, na cidade de Jerusalém. Estava para ser entregue na mão dos seus algozes, para ser crucificado, para ser levantado no madeiro. Entende, irmãos? Quando Jesus está passando e aquele cego ouve dizer que era Jesus, ele sabia que aquela era a última chance que ele tinha de que a sua vida fosse mudada e fosse transformada. Esta era a única oportunidade que ele ia ter, ele não teria outra. Aproveita as oportunidades, irmão. Aproveita as oportunidades que Deus tem colocado diante da tua vida. Sabe por quê? Porque existem pessoas que as oportunidades elas vêm, elas vão, e por muitas das vezes as pessoas pensam: olha, eu vou ter outra oportunidade, eu vou ter mais uma chance. Aí, irmão, quem garante isso para mim, para a tua vida? Quem garante que amanhã, ao abrir os meus olhos, eu vou estar aqui ainda nessa terra? Quem garante que ao romper da alva, a minha vida não vai ser tirada de mim, o meu fôlego não vai ser suprimido da minha alma? Quem me garante? Quem me dá essa certeza? Por isso a oportunidade que você tenha hoje eu tenho a oportunidade de servir ao meu Jesus da melhor maneira possível. Você tem a oportunidade de servir a Jesus da melhor forma possível. Não se detenham com a multidão, não se detenham com os opositores, com aqueles que têm se levantado tentando dizer para você: não adianta você orar, não adianta você buscar, não adianta você ficar batendo ponto na igreja, a tua vida não vai mudar, a tua história vai continuar na mesma. Isso é mentira, isso é engano de Satanás. Por quê? Porque a vida daquele cego que estava à beira do caminho foi alcançada quando ele teve um encontro com Jesus. A tua vida também nessa noite, ela pode ser mudada, transformada, se você tiver um encontro com Jesus. Aí você diz: irmão, mas eu já sou cristão, sou batizado nas águas, eu prego, eu evangelizo. Ei, irmão, entenda uma coisa: ter um encontro com Jesus vai muito além das entrelinhas, vai muito além de frequentar o culto quarta, sexta e domingo, a escola bíblica pela manhã. Não, encontro com Jesus, irmão, é algo que tem uma mudança genuína. Ela vai de dentro para fora, ela se torna algo visível. Por quê? Porque as pessoas viram aquele cego e viram que ele havia sido transformado de uma forma que ninguém mais poderia ter feito senão Jesus. A tua vida de igual modo, ninguém pode olhar para você e dizer: olha, realmente a tua vida mudou. Não, porque quando olha para você, olha e fala: realmente foi Jesus que mudou a tua história. Por quê? Porque não tinha condição, da maneira que tu estava, da maneira qual tu vivia. Foi Jesus que mudou realmente, porque não tinha outra possibilidade de mudança. Este foi o primeiro encontro que Jesus teve, ainda antes de entrar na cidade de Jericó. Este cego que ousou clamar mais alto para chamar a atenção de Jesus. Este cego que era mendigo, que não tinha status, que não tinha fama, que era desprezado pela multidão, e quando a multidão o via, o deixava esquecido, não lhes dava a provisão necessária, abandonado pela sociedade. Pois bem, e Jesus ia passando pela cidade de Jericó, por dentro, está entrando na cidade, verso de número 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Eu vou no verso a verso, irmão, para você entender esse negócio. Este homem Zaqueu, ele não era simplesmente um publicano. Um publicano era um homem que estava a serviço de Roma, era um judeu que era tido pelos seus compatriotas como um traidor. Por quê? Porque ele estava agora trabalhando para aqueles que o oprimiam, o povo judeu. Estava servindo a Roma, ele era cobrador de impostos, trabalhava na coletoria, assim como também o nosso irmão Levi. Os irmãos se lembram de Jesus, quando Jesus chamou Levi no meio da coletoria, onde ele também era cobrador de impostos, também era um publicano. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ele era o maioral ou chefe dos publicanos. Era ele quem supervisionava, certamente dentro daquela província era estabelecida uma coletoria onde era cobrado impostos de várias regiões. E ele era, vamos dizer, o gerente. Era ele quem coordenava estas pessoas. E por muitas das vezes ele adquiria para si recursos de formas ilícitas, e com isso ele veio a enriquecer-se. E por isso ele era um homem odiado, mal visto pelo povo, mal visto pela sociedade. Ele tinha tudo, irmãos, que alguém nos dias de hoje
que gosta e ama do dinheiro, cuidado, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, a essência, é a raiz de muitos males. E ele era um homem rico. Ele tinha tudo que alguém que gosta de dinheiro poderia querer ter. Certamente tinha uma boa casa, certamente tinha condição de colocar os seus filhos na melhor escola que houvesse na época, nas melhores faculdades, poderia andar nas melhores carruagens, montar nos melhores cavalos na época, que era o que tinha à disposição na época. Era um homem que tinha status, fama, reconhecimento pela sociedade como homem, podemos dizer como homem que chegou aonde queria. Fosse dizer nos dias de hoje, alguém ia dizer, a favela venceu. Não é isso que estão dizendo aí hoje. Ele foi um homem que venceu, chegou onde queria. Mas dentro de si ainda existia um vazio. Nós olhando para o texto nós percebemos isso. Dentro da alma dele existia algo que ele não conseguia se completar, algo que faltava dentro dele. Ele era um homem que conhecia a lei, como todo bom judeu que era. Ele conhecia a lei mosaica, ele conhecia acerca dos profetas. Irmão, e quando a visitação de Deus está chegando na cidade de Jericó, e quando a notícia chega, imagino eu, lá nos palacetes onde estava Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus estava passando. Sabe o que eu imagino? A Bíblia não diz, mas podemos conjecturar, sem ferir o texto sagrado. Quando ele ouviu que Jesus ia passando, a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura, era um baixinho, invocado, e ele tentou certamente de alguma forma ver quem era Jesus. Eu acredito na primeira instância que ele já não foi subir na figueira, não. Ele tentou passar e aquela multidão oprimida, a multidão apertando. Ele tentou de alguma forma chegar até Jesus e não pôde. A Bíblia diz, o texto sagrado vai complementar essa verdade. E ele não pôde por causa da multidão. E verso 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Essa é uma das objeções que nós encontramos dentro do texto sagrado. E para nós entendermos aonde nós queremos trabalhar nessa noite acerca desse texto, um ponto importante, irmãos. Um texto que traz um contraste muito, muito explícito e claro sobre a diferença entre a riqueza e a pobreza, e de com esses contrastes eles são contrários um ao outro. Porque o próprio Jesus afirmou que a avareza, os avarentos, eles não podem herdar o reino dos céus. E por muitas das vezes homens que tentaram de alguma forma se enriquecer, eles acabaram se distanciando dos planos e dos propósitos de Deus. Não é pecado você ter um trabalho bom, não é pecado você querer, através dos frutos do seu trabalho, você dar uma condição melhor para a tua casa e para a tua família, de forma alguma. Isso provém de Deus também. Mas quando nós começamos a priorizar mais as coisas do que o Criador de todas as coisas, nós começamos a andar em direção contrária aos planos e aos propósitos de Deus. Zaqueu tinha tudo isso, irmão, riquíssimo, tinha dinheiro, tinha fama, mas na perspectiva de Jesus, a riqueza contrastada em Lucas capítulo 18, versos 24 e 25, diz assim: e vendo Jesus que ele ficara muito triste, Jesus está falando do jovem rico, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm suas riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando eu achei essa expressão, achei um pouco enigmática. Como pode um camelo passar no buraco de uma agulha? Mas entenda, naquela época existia entre as formações rochosas nas cidades palestinas algumas bifurcações que por muitas das vezes os viajantes passavam por aqueles lugares para cortar caminho pelos desertos. E existiam algumas bifurcações que eram fechadas com rochas, e uma passagem muito estreita, onde passavam às vezes homens montados a cavalos, mas o camelo, pela sua altura, pelo seu tamanho, ele tinha dificuldade de passar. Mas ele falou, Jesus falando, olha, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, dava trabalho, do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus não está dizendo que é impossível. E nós, quando olhamos para essa história de Zaqueu, nós percebemos o contraste. Um homem que era rico, mas que a maior riqueza ele encontrou quando ele teve o encontro com Jesus. Pois bem, e nessa noite eu quero falar acerca, irmãos, desse homem Zaqueu e de alguns obstáculos que ele enfrentou para poder ter um encontro com Jesus.
dessa cidade. Como eu já disse no começo, Zaqueu era morador da cidade de Jericó. Jericó, que ficava a 27 quilômetros aproximadamente da cidade de Jerusalém. Jericó, que quando foi construída, foi reedificada por Herodes, trouxe algumas melhorias, construiu-se algumas estradas, trouxe algumas melhorias que obtiveram grandes recursos para dentro da cidade. Então a cidade se tornou uma cidade muito bela, uma cidade que trazia um contraste muito bonito, uma cidade de muitas palmeiras, de muitas fontes de águas quentes, uma cidade que atraía visitantes constantemente. E Jesus ia passando. E quero nessa noite, por bondade, graça e misericórdia, trazer esse contraste. Jesus, quando ele está entrando, ele se depara com um cego, mendigo. Quando ele entra, ele se encontra com alguém que era rico e que tinha posse. De um lado, aquele que não tinha nada. Do outro, aquele que tinha aparentemente tudo. De um lado, aquele que era desprezado pela sociedade. De um lado, aquele que tinha status, fama e reconhecimento dentro da sua sociedade. Isso nos mostra que Deus, ele não faz acepção de pessoas quando ele quer salvar alguém. Deus salva o rico, Deus salva o pobre, Deus salva o branco, o negro, o asiático, o gordo, o magro, o baixo, o grande. Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Se você falar bem, se você não fala bem, se você tem uma boa didática, você não tem, Deus não se importa com essas coisas. Essas coisas são os homens que se preocupam. Deus, ele se preocupa com a nossa alma. E quando Jesus, ele vai passando, e Zaqueu, o contraste que nós vamos tratar nessa noite é um contraste muito belo. Olha o verso de número 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Só que eu percebo a primeira instância, o primeiro obstáculo que esse homem Zaqueu, e preste atenção, que ele venceu para poder ter um encontro com Jesus, foi a profissão. A sua profissão era tida como uma profissão de destaque. Mas ele não se importou com aquilo que ele tinha. Ele não se importou com aquilo que ele poderia perder. Assim como foi também com Nicodemos. E com tantos outros que nós vamos certamente tratar e abordar em outras oportunidades. Que tiveram encontro com Jesus e deixaram tudo e passaram a servir a Jesus. Irmão, entenda uma coisa: não tem ninguém sobre a face dessa terra que decida, que faça por escolher opção servir a Jesus e não tem que automaticamente abandonar algumas coisas. Você se lembra de Eliseu? Quando ele foi chamado por Deus para o ministério profético, a Bíblia diz que ele deixou os seus bois, os seus aparelhos de arar a terra, tacou fogo, chamou as pessoas da cidade, fizeram um churrasco com os seus bois. Era como se ele estivesse dizendo: agora o meu tempo de servir a Deus chegou. Agora essa vida que eu tinha não me serve mais. E faço igual o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço. Ele diz: eu estou olhando para o alvo. Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Irmão, entenda uma coisa: você quer servir a Jesus? Você quer realmente ter um encontro com Jesus? Abandone as coisas que você tem que deixar para trás. Não tem como nós seguirmos uma vida dupla. Quarta, sexta, domingo eu estou na igreja servindo a Deus. Os outros dias, se der tempo, ou se sobrar algum tempinho, eu sirvo. Não, irmão, não é assim. O encontro com Jesus, ele não pode ser produzido e gerado dessa maneira. E nós vamos perceber na história de Zaqueu, cobrador de impostos, um homem que tinha o desprezo de toda a sociedade pela sua profissão. Ele não se importou mais com os lucros que ele geraria. E o interessante é que o significado do seu nome significa puro. Isso é uma antítese, é o contrário do que representaria o seu nome. Porque como pode um homem ser puro, sendo enganador, fraudulento, vivendo para extorquir as pessoas? Essa foi a posição que Zaqueu se encontrou com Jesus. Só que ele mesmo tendo tudo, ele sentia falta de algo. Por isso a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Nessa noite eu faço esse mesmo convite a você. Procure ver quem é Jesus. De certa forma, Jesus, ele para mim, para você, eu acho tão interessante, tão linda e tremenda a palavra, porque ela fala conosco de diversas formas e de várias maneiras.
A forma como eu estava lendo esse texto, a qual ministrou Deus ao meu coração, acerca da simplicidade com o qual Jesus, ele alcançava as pessoas. Não é como muitas das vezes nós tentamos, irmão, nós preparamos estudo e ficamos 4, 5 horas estudando e damos o sangue e achamos que isso que vai trazer uma mudança na vida das pessoas, e não é. É na simplicidade em que Jesus trabalha, é na simplicidade que eu tenho no meu coração para receber a boa palavra de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, sabe o que acontece? Quando a palavra de Deus ela está sendo ministrada, não fique, irmãos, se preocupando tanto com a forma que o irmão está falando, se o irmão está falando errado, se o irmão está colocando as palavras de forma equivocada. Não se incomode com isso, se atente à palavra, porque a palavra é ela que vai trazer caminhos de mudança para a tua vida, para o teu lar. Porque foi essa palavra que mudou a vida de Zaqueu. Ele venceu o primeiro obstáculo, que era a sua profissão. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 2 Timóteo 6 e 7. Põe na tela para mim aqui, irmã, por favor. 1 Timóteo 6 e 7. O segundo obstáculo que Zaqueu precisou vencer para ter o encontro com Jesus foi o seu status. Irmãos, entenda. Todos nós queremos ser bem vistos dentro de uma sociedade, sim ou não? Ou é só comigo que acontecem essas coisas? Ou você não se importa com a sua aparência, com a sua imagem? Pois se não se importa, deveria começar a se importar sim. Por quê? Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando eu vejo Pedro e João subindo a oração na hora nona, e aquele coxo na Tempo Formosa pedindo esmolas, a Bíblia diz que a palavra que saiu da boca de Pedro foi: olha para nós, olha para nós. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que aquilo que eu faço, aquilo que você faz, as pessoas estão olhando, as pessoas estão reparando. Então nós temos um peso de grande responsabilidade, porque nós, como igreja de Jesus, somos influenciadores de pessoas. Então podemos seguir nessa mesma linha. E olha que diz o texto sagrado, versos 7, 8 e 9. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Quantos e quantos homens se perderam nessa prática, tentando ser rico, acumularam tesouros nessa terra, mas fizeram como aquele jovem louco, capítulo 12 de Lucas. Tinham muito para esta vida, mas para a vida eterna estavam vazios. Não tinham como prestar contas diante de Deus, em prestação de contas pela sua alma. Aonde estiver o nosso tesouro, irmão, vai estar também o nosso coração. Que nessa noite o teu tesouro esteja nele, esteja no Senhor, esteja nas coisas que são de cima. Zaqueu venceu o obstáculo. A sua riqueza, a sua fama foi desprezada quando ele sabia que poderia ter a sua vida alcançada. Ele ousou, ele queria saber quem era Jesus. Ele não se importou com a sua fama, com o seu status. De igual modo, quando nós olhamos para o jovem rico, que Jesus foi conversar com ele, numa conversa particular, um tete a tete, e esse jovem rico atrevido, chamou Jesus, esse jovem rico, esse príncipe, falou: Jesus, olha, eu tenho observado todos os mandamentos, o que me falta para ser salvo? E ele começa a interpelar Jesus, falando: conhece os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não roubarás, não matarás. E o jovem já interrompe: sim, eu conheço todos esses aí. Então tá bom, então vai, pega tudo que você tem, vende, distribui, dá aos pobres, e depois você me segue. A Bíblia diz que aquele jovem imediatamente se contristou, se entristeceu, porque ele era dono de muitas posses e muitas riquezas. Ou seja, o coração dele estava dividido. Mas no momento em que a sua prova de fé foi requerida, ele preferiu as coisas do que o Criador. Ei, irmão, que nós, como servos de Deus, nunca, nem sequer por um instante, venhamos cogitar
em buscar mais as coisas do que o Criador, irmão, porque eu corro o risco de ficar nessa terra aqui, rodeado de muitos bens, de muitas posses, mas no fim terminar um homem vazio, um homem sem paz, um homem sem esperança, porque eu preferi as coisas e me corrompi. E o contraste é tremendo. O terceiro obstáculo que ele precisou vencer, o texto sagrado diz, foi a sua condição física. Ele era um homem de pequena estatura, mas isso não o impediu de alcançar o seu objetivo. Por que eu digo isso? Quando eu olhei para esse contraste, irmãos, quantos de nós, às vezes por alguma dificuldade, ou às vezes por algum problema aparente, nós colocamos obstáculo para não buscar a Jesus, para não termos um encontro todos os dias com Ele. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando alguém me faz o convite, eu faço como salmista, eu digo, eu me alegrei quando alguém me disse, vamos à casa do Senhor. Porque, irmãos, todas as vezes que uma palavra ela é diferida desse altar para a minha vida, para a tua vida, ela pode mudar situações, ela pode mudar circunstâncias, irmãos, ela pode trazer de volta à vida aquele que estava morto, ela pode ressuscitações, ela pode endireitar caminhos tortuosos, ela pode trazer à tona, irmãos, aquilo que você achou que já não tinha mais jeito e nem solução. Esse obstáculo, ele saiu do lugar que limitava a sua visão, ele deu um jeito, no popular nós podemos dizer, porque hoje em dia eu vejo pessoas dando jeito para tudo, irmã Márcia. Dá jeito no trabalho, dá jeito para entrar numa empresa, dá jeito para conseguir entrar num concurso público, dá um jeito, o cara dá um jeito, não tinha condição, mas ele deu um jeito e conseguiu. Agora quando fala-se para servir a Deus, as pessoas não querem dar um jeito. Irmão, vamos buscar, não dá, irmão, não tem tempo. Irmão, vamos lá, não posso, irmão, estou muito ocupado. Isso é triste, irmãos. Saia do lugar que está limitando a sua visão, saia do lugar que está impedindo você de ver claramente quem é Jesus. Porque às vezes, irmão, nós estamos como Jó. Jó conhecia a Deus de ouvir falar, mas o dia que ele foi provado, o dia que a sua fé foi esmiuçada, o dia que ele foi lá na lona, o dia que ele viu que realmente Deus era grande em benignidade e misericórdia com a sua vida, ele estava na escória, no monturo, Deus estava com ele, guardando a vida dele. Ele entendeu, agora os meus olhos te veem, Senhor. Procure ver quem é Jesus, não se limite aos obstáculos, não se limite a algum trauma que você tem enfrentado, que tem tentado lançar você dentro de uma obscuridade. Procure ver quem é Jesus. Zaqueu venceu o obstáculo da sua condição física. E por quê? Porque ele tinha um desejo de ver quem era Jesus. Outro ponto que ele venceu, e muitos cristãos nos dias de hoje têm essa dificuldade, é o orgulho. Eu não sei você, talvez você seja mais crente do que eu, mas quando eu me converti eu também tinha uma certa dificuldade, orgulhoso. Eu ia para a igreja, mas eu tinha dificuldade de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu achava que aquilo era... Hoje eu fico, mas por que eu pensava assim? Nem eu sei, irmão. Vergonha, não sei. Eu ficava pensando, o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão falar a meu respeito? Hoje que posso dizer para você, que falem, olha, vai ali um homem de Deus, vai ali uma serva de Deus, ei irmão, ora por mim, pede oração ao pastor pela minha vida. Não se importe, irmãos, vença o orgulho. O orgulho, ele nos impede de alcançar grandes bênçãos da parte de Deus. Zaqueu, ele não se importou com orgulho, ele se quebrantou diante de Jesus. Imagina a cena, irmãos, a multidão o oprimindo, não deixava que ele viesse a passar para ver quem era Jesus. Ele olhou, ele viu que naquela região era cercada por muitas palmeiras, árvores, e ele avistou uma figueira brava, uma árvore baixa, que estava na sua altura, porque ele era baixinho também, né, irmãos? Na Bíblia vai dizer que ele subiu na escada, e quando ele vê, ele corre, se lança a ela e sobe no lugar onde ia passar Jesus. Ele está em cima, esperando Jesus passar. Jesus ainda não havia passado. E olha que contraste interessante, que eu achei isso muito lindo. Ele está lá em cima, o maior dos publicanos, bem trajado, vestidos de roupas finas, e aquela multidão esvoaçada passando, e eu fico imaginando, irmãos, a cena, ele lá em cima, procurando ver quem era Jesus. Quando Jesus está passando debaixo daquela figueira, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, irmão, entenda uma coisa, o que você faria nesse cenário? Zaqueu
ele nunca tinha sido visto por Jesus, na ótica de Zaqueu. Zaqueu assim pensava. Era como aquela mulher que foi buscar água lá no poço, a mulher samaritana. Ela nunca havia visto, presenciado Jesus. Nem imaginava ela que naquele dia ela teria um encontro com Jesus, em João capítulo 4. Saiu certamente ela com o seu cântaro do pastor do Sinai para buscar água no poço, num horário que ela sabia que não ia ter ninguém lá. Só que do outro lado, Jesus já havia preparado uma estratégia para alcançar aquela mulher. Por quê? Porque Jesus sabia que lá naquele poço estaria uma mulher à espera de um milagre. E os discípulos foram na padaria comprar pão. Que discípulo de crente come. Irmão, da mesma forma, imagina quando Jesus reuniu-se na casa de Zaqueu. Vem comigo para você entender esse negócio. O quinto obstáculo que Zaqueu venceu para ter um encontro com Jesus, que foi o obstáculo da multidão, que talvez seja o maior dos obstáculos que os cristãos hoje eles enfrentam ou encontram, que são as oposições, são muitas das vezes situações que tentam limitar, ou tentam fazer você não ir adiante. Talvez uma enfermidade, talvez você tenha vergonha, talvez você não tenha tanta habilidade como você gostaria de ter. Isso muitas das vezes te oprime, te afasta, talvez você se distancia. Mas eu quero dizer para você, você é importante para o reino de Deus. Dentro de você existem coisas, existem qualidades e habilidades que talvez você não conheça, talvez você desconheça você mesmo, mas Deus te chamou porque Ele tem um propósito. Deus, Ele quer mudar a tua vida, quer usar a tua vida para alcançar outras famílias, outras vidas também, porque esse é o propósito da salvação. A salvação em si só, como o apóstolo Paulo, ele se sentia alguém devedor, não somente aos gregos, não somente aos judeus, mas todos quantos estivessem ao seu alcance, porque ele sabia que a salvação que havia chegado sobre a vida dele, ele não poderia ficar só com aquilo para ele tinha que dividir, ele tinha que compartilhar, ele tinha que alcançar mais vidas por causa daquilo que tinha sido feito por ele. E a multidão foi vencida. Zaqueu, ele conseguiu o que ele almejava, só que antes mesmo dele querer ver Jesus, Jesus o havia visto primeiro. Antes de você pensar em vir para este culto, Jesus já havia marcado o encontro com você. Antes de você pensar em estar na presença de Deus, Jesus já havia marcado o encontro com você. Antes mesmo de você abandonar a sua vida de pecado, Jesus já havia marcado o encontro com você. Ei, irmão, ou você acha que você chegou aqui por acaso, ou você acha que os livramentos que você recebeu de Deus durante toda essa jornada foi em vão? Não, tudo que aconteceu na tua vida foi um propósito, um projeto de Deus estabelecido por Ele, para que hoje você entendesse que o encontro que Ele teve com você foi para mudar a tua história, para que através da tua história, da minha história, outras vidas também sejam alcançadas para a glória do nome de Jesus. A multidão foi vencida. Só que não para por aí. Olha o verso de número 7. E vendo todos isso, o que? A multidão viu que quando Jesus, no capítulo 19, verso 5, ele diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, ou com alegria. E sabe o que eu percebo nesse verso, irmãos? Zaqueu, ele entendeu a necessidade, a urgência que ele tinha. Primeiro Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. O que Deus tem para fazer na tua vida é rápido, mas é depressa. Não fica adiando os projetos de Deus não, irmãos. Eu conheço e já vi muita gente que ficou, sabe aquele velho ditado: quando Deus quiser eu vou para a igreja. Deus quer não, mas Ele já quis, Ele quer para ontem. Ele quer você faz tempo, irmão. O preço que foi pago na cruz do Calvário foi muito alto. Ele tem pressa em fazer a obra na minha e na tua vida. E tem pessoa que fala: no tempo de Deus eu vou. O tempo de Deus é hoje, irmão. O tempo de Deus para fazer algo na minha e na tua vida é o hoje. Deus quer fazer é hoje sobre a nossa vida. Verso de número 6. E apressando-se Zaqueu, desceu e o recebeu com alegria. Só que isso vai trazer um incômodo para aquela multidão, para alguns religiosos, alguns fariseus que estavam ali certamente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Eles começam a murmurar, por quê? Porque agora eles veem Jesus alcançando um homem indigno.
à vista da sociedade, um homem que não tinha prestígio à vista da sociedade, um homem que não tinha nenhum caráter para receber a visitação de Deus sobre a sua vida. Não sei se isso aconteceu na tua vida ou foi só comigo, mas quantas pessoas apontaram e disseram: olha, você não tem nem jeito de crente, nem aparência de crente você tem, e quer falar que é crente, quer falar que está servindo a Deus. Fica tranquilo, meu irmão, porque entenda uma coisa, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do... O sal, ele não fala. O sal, ele tem sabor. A luz não fala. A luz, ela só brilha. Então faça o seu papel como sal da terra e como luz do mundo. Tenha sabor diante de Deus. Deixa a luz que é em Cristo brilhar sobre a tua vida. Você não precisa ficar aos quatro ventos dizendo que você agora foi alcançado, que você teve encontro com Jesus. Não, irmão. As pessoas vão olhar para você, genuinamente vão perceber através das suas atitudes, como foi na vida de Zaqueu, as atitudes que ele teve. Vamos para o texto. E levantando-se Zaqueu, ou seja, se colocou de pé e disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa, se eu tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. Êxodo capítulo 22, no verso de número 1, para os irmãos entenderem que Zaqueu era um conhecedor da lei. Êxodo 22, o verso de número 1, vamos ler o texto, para nós entendermos esta referência. Êxodo capítulo 22, verso de número 1. E vai estar aqui na tela, daqui a alguns instantes. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu era um homem que tinha afinco, tinha afinidade com a lei mosaica. Então ele conhecia, ele sabia que o encontro que ele teria com Jesus certamente mudaria a sua história. Olha o que diz: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Amém, irmãos? Ele era conhecedor da lei e sabia, se alguma coisa ele viesse defraudado alguém ou lesado alguém, ele sabia que havia feito. Ele disse que 4 vezes mais, isso depois de declarar a Jesus que metade dos seus bens, da sua riqueza, das suas heranças, ele doaria aos pobres. Metade dos seus bens. Irmãos, seja bem sincero, você teria essa ousadia que teve Zaqueu? Será que eu teria essa ousadia de doar tudo que eu julgo como sendo minhas riquezas, doar aos pobres? Porque foi isso que ele fez, e essa declaração chamou a atenção de Jesus. Esse Zaqueu que foi buscar, foi querer saber quem era Jesus, que antes mesmo dele ver Jesus, Jesus já o havia visto. Eu digo para você nessa noite, você foi enxergado por Deus nessa noite. Jesus, ele te viu primeiro. Não se importe, irmãos, com as opiniões alheias. Se Zaqueu tivesse se incomodado com o que as pessoas estavam falando ao seu respeito, ao respeito da sua vida, da sua conduta, da forma qual ele estava vivendo, certamente ele teria recuado. Certamente ele teria sido aquela pessoa que realmente, eu não sou digno. Ele entraria no estado de comiseração, mas não foi isso que ele fez. E quando Jesus mostra para ele a urgência da salvação, dizendo para ele descer depressa, ele estava de prontidão para servir a Jesus. E concluo, irmãos, trazendo pelo menos 4 evidências de que o encontro com Jesus ele promove e promoveu na vida de Zaqueu. Primeiro, quando ele ouviu o chamado de Jesus, ele estava de prontidão para receber o chamado de Cristo. Verso de número 6. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. Romanos capítulo de número 12, verso de número 11. É uma das referências que eu marquei aqui. Romanos capítulo 12, verso de número 11. E tem outra referência em Mateus 6:24, que diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as riquezas. Isso quer dizer o que, irmão? Que eu não posso ser próspero, ser rico? De forma alguma. De forma alguma. Deus pode fazer você prosperar e muito,
se for pelo propósito e por uma causa em que você vem entender que Ele é a maior riqueza que o ser humano possui. Zaqueu entendeu isso quando ele está dizendo: Jesus, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se em algo tem defraudado alguém, lesado alguém, passado a perna em alguém, tem passado cheque sem fundo para alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus ficou maravilhado com essa atitude. Olha o que diz Romanos capítulo de número 12, verso de número 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Esse versículo ele fala muito forte ao meu coração. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei você, mas eu acredito que hoje, servindo a Deus com a intensidade que eu andava lá fora, que eu servia a propósitos contrários à vontade de Deus, tem que ser quadruplicado, irmãos. Agora, servindo a Deus, tem que ser fervoroso no espírito, tem que ser de corpo, alma e espírito. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Roma, também no capítulo 12. Ele diz: eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor, que vocês apresentem, está falando para nós, igreja, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, prestar culto a Deus vai, como já disse no começo, vai muito além de frequentar a igreja. Vai muito além, irmãos, de abrir a Bíblia nos dias de culto. Vai muito além disso. E o outro ponto, no verso de número 6 também nós percebemos que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. A alegria do Senhor, irmãos, de fato, ela é a nossa força. Salmo 92, verso 4 diz assim: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Salmos 19, 8: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos nossos olhos. É um contraste, irmãos, que a alegria de Zaqueu foi tanta, que uma outra característica que nós percebemos que a sua vida foi mudada, ele se entregou para atender a necessidade daqueles que eram aflitos. Por quê? Porque naquela época, irmãos, ele percebeu que o farisaísmo estava tomando conta. Ele sabia que dentro dos templos haviam-se cambistas, homens que vendiam, homens que compravam, homens que estavam pervertendo o que até então ele tinha como uma religião pura e imaculada. Estavam totalmente perversos dentro daquilo que eles acreditavam ser o cerne, que era a religião judaica. Então Zaqueu sabia que muita coisa eles haviam deixado. Eles haviam abandonado o atendimento aos órfãos, às viúvas. Os mendigos, eles andavam empoleirados pelas ruas empoeiradas da Palestina, sem os cuidados essenciais do governo, abandonados pela sociedade, deixados em qualquer canto da cidade, às portas da cidade, para pedir esmolas. Ele falou: eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Coração. Irmãos, entenda uma coisa: quando você e eu, quando nós nos convertemos, se eu digo eu me converti, mas o meu bolso não, a minha conversão ela foi incompleta. É como se tivesse aquela barrinha escrito download, está em 99% só, e nunca sai, sabe? Nunca chega ao 100%. Está no download, está rodando. Porque se eu me converti ao Senhor, tudo que eu tenho é dele. A minha vida é dele, a minha casa é dele, a minha família é dele, o carro que ele me deu é dele, tudo que eu possuo é dele, irmãos. Porque se não for assim, tem algo incompleto. Tem algo na minha vida que precisa ser processado novamente, para que eu venha alcançar de fato o que eu posso chamar de um encontro com Jesus. Porque Jesus, ele nos move a ter esse encontro. E o ponto final, quando Zaqueu ele tem encontro com Jesus, ele reconheceu as suas falhas, ele sabia que ele precisava consertar alguns erros do passado. Irmãos, existem situações na nossa vida que nós reconhecemos onde erramos, sabemos aonde nós precisamos ir para reparar os erros, mas algumas circunstâncias nos impedem. Talvez o orgulho, não sei. Talvez a dificuldade de se perdoar alguém faça com que você não consiga dar esse passo adiante. E Jesus está a um passo de ter um encontro com você. João disse que não foi eu que escolhi a ele, não foi você, não foi nós que escolhemos a Cristo.
Foi Ele que nos escolheu. Antes de eu fazer a opção de ser cristão, de você fazer a opção de ser um cristão, servir a Deus, Ele já havia te escolhido. Ele já havia separado você. Só que Zaqueu entendeu isso. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que o que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, esse sim, esse alcança a misericórdia. Se nós quisermos alcançar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, irmãos, nós precisamos ter encontro genuíno com Jesus. Aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que mentia, ele já não mente mais. Aquele que passava a perna nos outros, ele já não passa mais as pernas nos outros. Aquele que andava falando palavrão, xingando, ele já não faz mais isso. Ele abandonou aquela vida de pecado para viver uma nova vida. Porque eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. E eu preciso parar para falar com você pausadamente isso. Por quê, irmão? Porque não faz sentido algum nós pararmos 40, 50 minutos do nosso tempo e falarmos a história de um homem que enfrentou muitos obstáculos para ter um encontro com Jesus, e após esse encontro nós citamos as mudanças, as características da mudança que foi visível sobre a vida de Zaqueu, e nós não colocamos em prática sobre a nossa vida. Nessa noite eu sou o Zaqueu. Eu tinha muitas dificuldades, eu queria ver quem era Jesus. Teve uma grande multidão que tentou me oprimir, teve uma grande multidão que zombou de mim dizendo que eu não ia conseguir, zombou de você dizendo que você não ia conseguir chegar até Jesus. E quando você achou que realmente não ia conseguir, Jesus olhou para cima e te viu e disse: ei, vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus, Ele que marcou o encontro com você nessa noite, meu irmão. E alguém um dia me perguntou, alguém perguntou um dia, como que eu faço para identificar quando é Jesus falando comigo? Simples. Você se lembra dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús? Desesperançosos, desgastados. Por quê? Porque eles tinham esperança de que Jesus viria, e Jesus veio, desfaria a opressão do Império Romano, e depois de ter feito isso, ia passar a ser um novo reinado. Só que agora Jesus morreu, pastor Dulcinea. Já fazia 3 dias. Eles estavam em Jerusalém. E 3 dias e nada acontecia. O que eles fazem? Estão deixando Jerusalém, lugar de paz. Estão voltando novamente para a cidade de Emaús. 3 dias, sem a presença de Jesus. Eles estão retornando à vida de pecado, à vida antiga que eles viviam. Podemos conjecturar dessa forma. Então, irmãos, Jesus se aproxima, como um viajante se aproximou deles, e começou a perguntar o que eles estavam conversando, por que eles estavam tristes. E eles narraram tudo o que havia acontecido, e Jesus começou a pregar para eles, desde lá dos profetas, falando de Jesus, até o momento final da crucificação, imagino eu. E eles falavam: rapaz, porventura não ardia em nossos corações, quando Ele falava conosco? A voz de Jesus no coração, irmãos, a voz que vem da parte de Deus, ela tem que arder no nosso coração. Se a palavra de Deus, quando eu leio, ela não arde no meu coração, na minha alma, eu preciso reacender a chama que há dentro de mim. A Bíblia diz que o fogo, ele tem que arder continuamente sobre o altar, ele não pode se apagar, irmão. Alguém aqui, depois que o fogo se apagou, já tentou colocar fogo de novo? Dá trabalho, não dá, irmãos? A churrasqueira apagou o fogo lá, o irmão tentou acender depois, com um monte de cinta lá. Não, irmãos. Primeira coisa que tem que fazer, tira toda aquela cinza velha, coloca carvão novamente, para depois acender. Não é assim que um bom churrasqueiro faz? Aqui os irmãos são churrasqueiros, não tem gaúcho aqui, mas o irmão gosta de comer carne. Possível, né, irmão? Só não pode entrar na carne, tem que andar no espírito. Então, da mesma forma é da nossa vida, irmãos. Precisamos tirar as coisas velhas, colocar coisas novas no altar de Deus, e pedir que o Espírito Santo venha com um fogo purificador sobre a nossa alma, para nos conduzir novamente a ter um encontro com Jesus, ter a nossa vida mudada, ter os nossos passos conduzidos e guiados por Ele, não da forma qual julgamos, mas da forma qual Ele tem reservado para a nossa vida. Amém, irmãos? Então foram essas as evidências que mostraram que Zaqueu teve a sua vida mudada. Queria pedir a você que, por gentileza, colocasse sobre os seus pés. Não se preocupe, irmão, com as coisas que são aqui de baixo. Toda a riqueza adquirida vai ficar aqui.
Como Jó mesmo declarou: nu saí do ventre da minha mãe e a nuca eu tornarei para lá. Nós viemos para essa terra, irmãos, para um único propósito, que é servir a Deus, glorificar o nome dele. Então tudo que ele fizer sobre a minha e a tua vida, o propósito tem que ser esse. Seja rico, seja próspero, seja um empresário, seja abundante em bens, mas se Jesus não estiver na casa, porque Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nunca outrora Jesus havia entrado numa casa sem antes ser convidado. Todas as casas que Jesus entrou, Jesus foi ao encontro daquelas pessoas, porque alguém foi até Jesus. Você se lembra, a filha o pai da menina Jairo, a menina estava morta, estava enferma em casa, morreu no caminho, mas ele foi até Jesus, fala: Jesus, vem até minha casa, porque minha filha está em casa, está muito ruim. Lázaro, foram mandar chamar Jesus, porque Lázaro estava enfermo. Jesus está indo para atender o Lázaro, mas Zaqueu não. Zaqueu foi Jesus que falou: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce nessa noite também na presença de Jesus, meu irmão, porque hoje convém ele pousar sobre a tua casa. E a palavra final que Jesus falou para Zaqueu foi: olha, Zaqueu, depois que Zaqueu declarou tudo aquilo, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não negocie seus valores, não negocie princípios, porque quem quebra princípio não vive o projeto de Deus. Quem quebra os princípios nunca vai viver os projetos de Deus. Amém? Quero orar junto com você. Quero orar também pela vida dos nossos irmãos que estão em casa. Peço aos irmãos por alguma dificuldade no áudio, em nome de Jesus, que Deus venha continuar abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos. Feche os teus olhos junto comigo, a igreja também. Vamos orar ao nome do Senhor, e também pela vida dos nossos irmãos que estão em outros lugares, em outros países, que o Senhor possa ricamente abençoá-los e alcançá-los onde eles estiverem. Querido, amado, bondoso e eterno Deus e nosso Pai, nós te damos graças, meu Deus amado, pelo encontro qual o Senhor teve, meu Pai, com aquele homem Zaqueu, que nos tem, meu Deus amado, trazido histórias, meu Deus amado, que certamente influenciam nossas vidas e que pode nos dar um novo rumo, um norte, meu Deus amado, para a nossa história. Toma em tuas mãos a vida dos nossos irmãos que estão em casa, a vida dos irmãos que estão aqui na igreja, meu Pai, continua abençoando, levando-os em paz, em segurança, guardados livres de todo mal. Traga, meu Deus amado, sobre a nossa vida a revelação, meu Deus amado, que verdadeiramente um encontro genuíno com o Senhor pode promover, meu Deus, na vida do ser humano. Pai santo, amado e bendito, toma em tuas mãos a cada vida e continua abençoando poderosamente a vida de cada um dos teus servos, meu Pai, para a glória e honra do teu santo nome. Nós entregamos em tuas mãos e te agradecemos, meu Deus amado, por mais uma vez nos dar a oportunidade de estar em tua presença e falarmos, meu Deus amado, um pouco da tua palavra, em nome de Jesus. E as palmas glorifiquem ao Mestre. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão em casa. Vá em paz, em nome de Jesus.